Olá a todos, eu sou Júlia Gonçalves Maia, sou aluna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Engenharia de Materiais. Hoje eu vou apresentar minha pesquisa, A Matemática Aplicada na Otimização de Sistemas de Proteção Catódica, um trabalho em conjunto com a Jéssica Maia e o professor William Geroni. Aqui os pontos que eu vou explicar, começando com uma introdução e finalizando com os métodos que nós escolhemos e os resultados obtidos. Bem, a corrosão eletroquímica ela é um processo natural em que o material sofre uma reação de oxirredução, que irá provocar o aparecimento de regiões polarizadas na superfície, que são as regiões anódicas e catódicas. Uma vez que o material ele é corroído, em que a sua estrutura se torna comprometida, não há como salvá-lo. Por isso se trata de um fenômeno irreversível. Porém, há técnicas de prevenção. Então, mas por que ocorre a corrosão? Fatores diversos como pH, umidade, temperatura, falha no revestimento e principalmente a falta de manutenção levam à corrosão. Então, como evitar esse problema? Esse é o papel da proteção catódica. Então, a proteção catódica é uma técnica simples de controle da corrosão e nela insere-se corrente na estrutura metálica que se quer proteger. Isso irá forçar que regiões anódicas se tornem catódicas. E essa proteção só é possível porque o potencial da estrutura será reduzido para valores bem negativos. Aqui ao lado nós temos um esquema simplificado de um sistema de proteção catódica de uma tubulação enterrada. Esse conjunto de anodos ele irá induzir a proteção dessa tubulação, que está ligada a um retificador que controla o potencial. Esses valores de potencial e corrente é que vão formar a nossa curva de polarização. Então, nossa curva de polarização, ela é o foco da pesquisa e representa um efeito global de todas as reações que estão acontecendo dentro de um eletrodo e vão funcionar como a condição de contorno do nosso problema. Elas mostram que quando uma corrente é inserida, o potencial da estrutura é alterado para um novo valor. E essa relação entre potencial e corrente é não linear. Aqui nós temos um exemplo genérico do formato dessas curvas de polarização e também a sobreposição das curvas anódica e catódica. Bem, já existem algumas curvas pré-moldadas na literatura, mas nós adotamos a equação de Wagner e Traut, essa equação aqui. Ela mostra a relação entre as correntes, os potenciais e os declives de Tafel, anódico e catódico. Mas determinar esses parâmetros não é algo tão simples, visto que essa é uma curva dinâmica que varia com o tempo. Por isso, precisamos do auxílio de métodos numéricos. Então, os métodos numéricos eles vão buscar otimizar as curvas de polarização, resolvendo um problema de mínimos quadrados não linear. Para isso, adotamos uma função objetivo que considera esses parâmetros, também leva em consideração m, que é a quantidade de dados observados, r, o resíduo, e, o potencial, e i, as correntes observada e estimada. Nós aplicamos essa função objetiva em dois métodos distintos, o método de Gauss-Newton e o algoritmos genéticos. O método de Gauss-Newton é um método determinístico, centrado na busca linear. Ele tem por base uma direção PK, que irá fazer a função f ser decrescente. Ele se baseia numa matriz BK e num gradiente. Nesse método, essa matriz BK ela é aproximada pela hessiana da função, o que é simplificado em relação ao método de Newton. Então, a direção será dada apenas pelo produto entre o jacobiano e o resíduo, o que diminui o custo computacional. Já os algoritmos genéticos, eles são baseados na biologia evolutiva das espécies, e eles vão buscar o máximo e mínimo da função objetivo. A vantagem dele é que ele não necessita do conhecimento prévio das derivadas do problema, apenas o cálculo da função objetivo. Então, de forma simplificada, o seu método é, você tem uma população inicial e esses valores são analisados. Então, serão selecionados os melhores valores. Esses novos valores passarão por uma série de mutações e recombinações para gerar uma nova população. Essa nova população é que vai servir como dado de entrada para a próxima iteração do algoritmo. E esse processo vai se repetindo várias e várias vezes até o método conseguir retornar para nós o valor mais apto, ou seja, o melhor valor de acordo com a nossa função objetivo. Então, os nossos resultados. Começamos com uma curva conhecida, baseada na literatura, em que nós aplicamos valores de potencial, os valores as constantes de Tafel e também o potencial de corrosão e a corrente de corrosão. Dessa forma, nós obtemos, aplicando esses valores lá na equação de Wagner e Traut, valores de corrente, que são essa corrente exata que está nessa tabela, que vocês podem ver os valores, e ao lado nós temos também a curva gerada pelo método, que seria pela curva de Wagner-Traut, que seria a curva exata do nosso problema. Então, o método de Gauss-Newton, ele vai buscar determinar aqueles 4 parâmetros que eu já mencionei, e neles tivemos que chutar, digamos assim, alguns valores como dados de entrada. Então, o método de Gauss-Newton, ele convergiu na iteração 22, com declives de Tafel beta A
30 milivolts, beta C, 119 milivolts, corrente de corrosão de 1 microampere e potencial de corrosão de menos 30 milivolts. Esses valores foram bem próximos da curva exata e a curva gerada pelo método se aproximou muito também da curva que nós queríamos. Já os algoritmos genéticos, também buscando determinar os mesmos parâmetros. Agora, a peculiaridade aqui é que o método levou quase 3 minutos para executar, para rodar no programa. Isso porque ele tinha, como eu já disse, gerar todas aquelas populações, recombinações, avaliações e tal. Então, isso é um processo custoso e demorado. Também nesse método, nós tivemos que chutar alguns valores, dando um espaço de busca, e ele conseguiu, na iteração 100, retornar para nós valores próximos do que queríamos, mas não tão precisos quanto o método de Gauss-Newton. Então, aqui vocês podem ver a convergência dos parâmetros e também a curva gerada pelo método, que também foi muito próxima da ideal. Então, nossas considerações finais, ambos os métodos apresentaram resultados bem satisfatórios em estimar os parâmetros. No caso específico dessa pesquisa, o Gauss-Newton teve uma performance um pouco melhor quando comparamos precisão e tempo de execução. E no futuro, pretendemos trabalhar com novas funções e ainda aprofundar o estudo na sensibilidade dos dados de entradas no método. Aqui as nossas referências. E é isso, eu gostaria de agradecer à minha universidade pelo apoio, ao CNPq e à organização do CNMAC. Obrigada a todos.